O seu maior juiz tem que ser você mesmo. O nosso maior juiz somos nós mesmos. Pronto, está gravando já. Bom, gente, vamos fechar desligar aqui. Vamos pensar em Jesus, nosso mestre, nosso grande amigo, nosso grande mentor, aquele que nunca nos abandona, está conosco em todos os momentos e é aquele que mais torce por todos nós, que mais vibra por cada vitória que conseguimos conquistar. Todo o seu sacrifício ele fez para chegar até nós, ele vê que foi válido quando um de nós consegue crescer, evoluir, melhorar, aprender sobre a verdadeira vida e viver a verdadeira vida. Então agradecemos muito a você, mestre, pelo tudo que tem feito, tudo que já fez por nós, tudo que tem feito e que sempre fará por nós. Muito obrigado. Pedimos, mestre, por todos nós, encarnados e desencarnados, que neste momento estão aqui nesse estudo, pedimos pelo restante do grupo, que por algum motivo vão chegar ainda ou não poderão vir. Pedimos por todos, Senhor, que os abençoe seus lares, seus familiares, mas não só por eles queremos pedir. Queremos pedir também por todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que passam por grandes dificuldades, aqueles que moram na rua, que estão morando na rua, aqueles que estão com dificuldade até de se alimentar. Que o Senhor os ajude, os alivie nessas provações tão difíceis. E pedimos também por nossos irmãos que estão sofrendo essa pandemia, que estão doentes, por seus familiares que também estão juntos. Que o Senhor os ajude e que possa ser dado a cada um o melhor. Pedimos, Senhor, que hoje tenhamos um bom estudo, que os bons espíritos possam estar aqui junto a nós, nos explicando, nos ajudando através da tua intuição sobre mais esse detalhe da nossa vida de encarnado com essa ligação ao mundo espiritual. Possamos nós hoje nos enriquecermos com essas informações. E que, como sempre, não fique somente entre nós. Que possamos passar aos outros, aos nossos amigos, nossos parentes, aqueles que vivem conosco, não somente através de palavras, mas através de exemplos. Obrigado por tudo, mestre. E comecemos agora o nosso estudo com as suas bênçãos. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por tudo. Paz a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós estamos hoje no Livro dos Espíritos, pergunta 425, certo? Isso. Certo. Então, nós podemos começar então, né? Boa noite. Boa noite, Boa noite, dona Lourdes. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Boa noite, meninos e meninas. Isso. Vamos lá, Elisa. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da emancipação da alma. Nós estamos no sonambulismo, que é a pergunta 425. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de lembrar a vocês que quando nós estamos com o microfone aberto, todos os sons ao nosso redor são escutados por todos que estão nos ouvindo. Então, que nós tenhamos mais cuidado na hora de entrar, na hora que as pessoas estão fazendo a prece. É, assim, uma questão de respeito, entendeu? Nós temos que, o nosso amigo Afrânio tem que ficar com o microfone aberto, o cachorrinho está com problema,
Aí nós temos que compreender, entendeu? Mas eu estou aqui, por exemplo, estou perto da rua, toda hora eu fecho o meu microfone para não ficar incomodando com os barulhos da rua, tá? Então, é só para lembrar, ok? Então vamos lá. Pergunta 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Bom, essa aí é a pergunta. Conforme nós já falamos, bom, vamos primeiro falar sobre uma paginazinha que eu coloquei no grupo hoje, né, sobre o sonambulismo. Tá? O que é essa página? Primeiro nós vamos ler como a ciência classifica, tá, isto. O que a ciência sabe sobre o sonambulismo? O que é que ela explica isso para nós? Porque nós vamos ver a ciência com a sua visão material. Só que essa visão material que é passada por um médico que é neurocirurgião e é espírita. Doutor, agora o meu que não quer abrir, viu, Elisa? Doutor José Roberto Pereira Santos. Inclusive, ele é secretário da Associação Médica Espírita do Brasil, um dos secretários. Ele passa para a gente o que pensa lá o neuro, nem sei o nome que fala, um médico que cuida dessa parte. A neurologista pode ter um outro nome que dá, tá? Mas tudo bem, vamos para o neurologista. Tá? Como pensam eles na visão material? Por isso que eu coloquei essa paginazinha, só para a gente ler. Porque o Kardec vai perguntar aos espíritos e ele vai vir a resposta na visão espiritual. Tá? A gente vai ver que há grandes diferenças. Ok, Elisa? Vai dar para você ler? Dá. Seria um neurocientista? Neurocientista, né? Aqui está reumatologista e médico intensivista. Está aqui. É nada do que eu pensava. Deus está pensando muito. Bom, vamos primeiro lá em cima vai falar o que é que significa a palavra sonambulismo, tá? Espera aí. Origina-se do latim somnus, que quer dizer sono. Ambulare, quer dizer marchar, passear. Então, o transtorno. Pode ler? Eu só ia falar o seguinte. Veja bem a visão bem material do negócio. Toda vez que nós falamos de sonambulismo, inclusive nós, a primeira coisa que nós lembramos são aquelas mulheres que falam que eu estou fazendo dieta, e de noite levanta com o olhinho fechado, vai com a mãozinha assim, e vai direto para a geladeira. Né? Aí no outro dia, pô, tu tá fazendo dieta, mas tu caiu dentro lá do negócio lá na geladeira? Não me lembro de nada. Você sabe que eu sofro de sonambulismo, sou sonambúlica. Olha só, né? Então, quando a gente pensa em sonambulismo, a gente só se lembra disso, né? Da pessoa que levanta, vai visitar a geladeira, vai na janela, né? Dá aqueles voltas no meio da sala. Eu tinha uma prima que morou conosco um tempo, ela levantava, dava umas voltas ao redor da sala assim, depois voltava para o quarto para dormir. Era interessante, sempre a mesma coisa. Quer dizer, a gente lembra sempre disso aí, dessa visão material. Né? Mas vamos lá, nós estamos vendo realmente uma visão material. O transtorno de sonambulismo diz respeito a episódios repetidos de comportamento motor complexo iniciado durante o sono, frequentemente durante a primeira terça parte do sono. Nos episódios leves, o indivíduo pode simplesmente sentar-se na cama, olhar em volta ou se remexer no leito. Mas, tipicamente, o indivíduo levanta-se da cama, podendo ir ao banheiro, sair do quarto, subir ou descer escadas e mesmo sair de casa. Pode continuar. Pode usar o banheiro, comer e falar durante os episódios que duram, em sua maior parte, de alguns minutos a meia hora.
No entender da medicina, o sonambulismo é tratado como uma parassonia. As parassonias são fenômenos físicos compreensíveis que acompanham o sono e envolvem atividade muscular esquelética ou mudanças do sistema nervoso autônomo ou ambas. Bom, o que dá para entender aí é o que nós falamos, está na brincadeira, mas é verdade. O sonambulismo lembra logo alguém se levantando da cama, sentando, levantando, falando sozinho, né? Etc. E a ciência vê como uma parassonia, que está explicando aqui o que é. Alguma coisa que envolve o sono junto ao esqueleto e ao sistema nervoso que dá a movimentação, tá, ao corpo físico. Quer dizer, para eles é uma coisa normal, mas há essa soma desses fatores aí. Tá? Isso é a visão material. Então, botei isso aqui para a gente ver a visão espiritual. E é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Tá? Bom, o sonambulismo, nós já falamos sobre isso aqui, é mais um grau da questão da emancipação da alma. Tá? Vem um sono, depois vem um sonho, né? E o Kardec vai colocando esses, né? Até chegar ao sonambulismo. O sonambulismo, digamos que é um grau que o espírito está super independente, tá? Apesar de preso ao corpo físico, ele está muito mais solto que durante o sonho. Ele está assim, com uma lucidez grande. Alguns estão com a lucidez tão grande que coisas que, como encarnado, ele não tem noção, não sabe, mas que está guardado lá na caixinha do espírito, na mente, e libera. Tá? Então, após o sonambulismo, o grau maior que existe, é o que nós vamos estudar também dentro de alguns dias, é o êxtase. Esse é um grau realmente bem maior do que, né, que o sonambulismo. E o sonambulismo também está muito ligado à questão anímica e mediúnica. E é onde o pessoal tem muito nessa confusão. É um fenômeno anímico. Ah, foi fenômeno mediúnico. Durante um médium, né, uma pessoa que tem mediunidade, né, durante uma manifestação, o espírito do médium, o espírito, está bem livre, bem independente, pode realmente se manifestar através do próprio corpo. Isto é o sonambulismo. Assim como o espírito se manifesta, né, por algum, o Kardec vai falar na resposta, por algum motivo, vai usar o corpo como se fosse uma mesa, um objeto, né, pode se utilizar justamente para fazer alguma queixa, alguma lamentação, algum problema que já passou no passado e que ainda está marcado, né, algum trauma, digamos assim. Tá? E o fenômeno mediúnico, nós vamos ler, por exemplo, no livro do Domínio da Mediunidade, há um caso que a Elisa gosta muito, é o caso do Zé Maria. Meu Deus do céu. O Zé Maria era um obsessor tão brabo, que estava cheio de obsessor no centro espírita para tratamento. Mas quando o Zé Maria chegou e instalou um chicote, né, todo mundo se entrou debaixo da mesa, se escondeu, tá? Porque o bicho era brabo. Né? Mas o que acontece? Havia duas médiuns naquela reunião. Uma médium assim, de uma produção menor e uma com a super, né, produção, que eu estou falando assim, a manifestação mais equilibrada. E o André Luiz notou que a média que recebeu o José Maria não foi a outra, não foi a melhor média da casa, entre aspas, tá, que não existe melhor média, só para... Né? E o André Luiz fica atento aqui e fala, por que ela? Né? Porque ela é a única que tem condição de receber esse espírito. Vamos ver por quê. Ela se afastou do corpo, a médium, ou seja, o sonambulismo, e ficou vigiando ao lado do espírito que estava, né, que incorporou o corpo dela e começou a falar, vigiando o que ele ia falar. Ou seja, ela era muito educada mesmo, para ele não falar coisas agressivas demais, não falar palavrões, etc. Também é um fenômeno mediúnico.
sonambúlico. Tá? Existem manifestações mediúnicas que são fenômenos, tá, sonambúlicos. Então, o sonambulismo está muito além do sonho. É isso que a gente tem que compreender, né? E isso aí é outra coisa também muito interessante, que eu estou lendo a cola aqui, né? Isso independe do grau, tá, de intelectual e moral do sonambúlico, tá? Isso independe. O fenômeno é como o médio. Se é o médio ostensivo, independe do seu grau intelectual e do seu grau moral. Tá? É mais uma coisa interessante sobre o sonambulismo, né? Bom, alguém quer comentar alguma coisa aí? Então eu vou continuar. Ninguém quer falar nada? Bom, eu falo. Está escrito aqui na minha cola. Do ponto de vista fisiológico, no estado sonambúlico, o corpo mergulha num sono bem mais profundo. É como se aquele corpo tivesse sido anestesiado. Tá? E o espírito realmente consegue, né, ir embora, ficar livre, apesar de estar encarnado ainda preso ao cordão de prata. Tá? E esse sonambulismo pode ser também natural, que é esse que nós estamos comentando. Tá? O sonambulismo natural, ele é uma coisa, né, geralmente da pessoa, né, ou provocado, que chamam de magnético. E eu trouxe aqui um exemplo de cada. Tá? O sonambulismo magnético é um magnetizador, tá? Pode se chamar, hoje é o nome já outro, né? Pode falar de hipnose, né? Consegue colocar aquela pessoa numa situação de que ela vai desprender do corpo e ali mesmo trazer informações para quem estiver ouvindo. Oi? Oi. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa Então, noite. boa noite. Eu vou falar agora um exemplo que tem no livro A Loucura sob Novo Prisma, do Dr. Bezerra, de um farmacêutico que ele era, né, sonambúlico e todo mundo sabia disso. Mas muita gente não acreditava, porque ele fazia uma coisa até diferente. Ele levantava, naquela época a farmácia era mais de tipo homeopatia, né, que era mais de aviar receitas, né? Ele levantava geralmente de madrugada, pegava as receitas que tinham passado para ele aviar e ia dormindo acordado. Olha que interessante. Que negócio meio estranho falar isso, né? Com o corpo dormindo, o espírito levava o corpo para aviar as receitas. Mas ele estava em estado sonambúlico, né? E um médico chegou e falou: peraí, eu quero ver se isso é verdade. Deu um jeito de entrar na casa dele à noite, o médico, né? E conseguiu introduzir uma receita no meio das outras. Toda errada a receita. Toda errada. Quando ele começou a ver, foi a ver. Quando chegou a tal receita, o médico estava olhando, né, escondido na casa dele, na farmácia dele. Ele viu que o sonambúlico, o farmacêutico, pegou a receita e olhou assim: não, isso está errado. Se eu botar isso aqui, isso é um super veneno. Não posso colocar isso. Né? E não fez, não vou aviar isso. Aviou as outras receitas, aquela ele não aviou. E o médico, né, até ficou admirado, porque ele não era espírita, não entendia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali? O estado do espírito daquele farmacêutico estava tão lúcido, que não quis aviar a receita, porque viu que estava tudo errado. Tá? Ou seja, o corpo independe totalmente das decisões, depende, mas, como é que se fala, não participa das decisões do espírito de uma forma de vigília.
né? É como o Kardec vai colocar lá, como se fosse um objeto. O espírito falou, não vou fazer e não fez. As outras receitas fez. Então, esse é um tipo de sonambulismo, tá? Normal. Que a pessoa entra nesse estado, vai, né? Tem aquele que anda, vai na geladeira, etc., conforme nós já falamos. Agora, existe também o sonambulismo magnético, ou seja, ele é provocado. Nós temos também um casinho desse na Revista Espírita de 1858, tá? Eu vou ler um pedacinho aqui, que é pequeno, que está bem mais explicado que eu explicar. Alguém quer falar alguma coisa? A Cláudia, todo dia à noite, fala que está fazendo dieta, finge que é sonambúlica e vai na geladeira comer, né? Aí depois de manhã, você está fugindo da dieta. Não, estava dormindo, não me lembro de nada. E geralmente o sonambúlico é outro detalhe, não lembra de nada. Esse farmacêutico não lembra de nada, tá? O médico cobrou ele, eu te vi e tal, mas não lembrava de nada. Isso é normal no sonambúlico, tá? Vamos lá. Agora o caso de sonambulismo provocado, magnético, tá? Engraçado. Está aqui que está o livro do mesmo, eu conheço isso aqui da Revista Espírita. Um dos nossos amigos, que era um magnetizador, tinha como um sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Olha, já está falando que não era nenhuma sumidade intelectual, tá? E também não era coisa moralmente, né? Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excedia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. O que acontecia? O magnetizador provocava nele o sono, ele dormia, colocava o paciente ao lado dele ou em frente a ele fora do corpo, ia lá e falava, o que está doente é o... Vocês estão pensando que é o fígado, não é o fígado, é os rins, são os rins. Então o remédio está errado, tem que dar isso. E é informando, dando a informação. E através desse rapaz foi realizada muitas curas. Tá? Mas um dia, olha o que acontece, né? Ele falou sobre a enfermidade de uma certa pessoa e depois perguntaram a ele, e o remédio? Ele falou, não posso dar o remédio. O meu médico, ele chamava de meu anjo, não está aqui. Né? Quem é esse anjo que se fala contigo? O que dita os remédios. Então, não é tu que vê os remédios? Não, não. É o meu anjo doutor que me dita. Então, o sonambulismo provocado, né, no sonambulismo provocado, a pessoa age. Nesse caso, esse rapaz agia até para mediunidade de cura, né? Curar os outros. Ele largava o corpo físico dele, via, mas ele não passava o remédio. Era até uma informação mediúnica, que já havia de um terceiro a informação dos remédios. Já era um médico que ditava os remédios. Ok? Deu para entender esses dois lances aí, os dois modos que pode acontecer o sonambulismo? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí para enriquecer? Primo, para enriquecer, isso que você acabou de ler também consta lá no livro dos médiuns. E quem quer se especificar um pouquinho, entender um pouquinho com mais clareza, é só ir no livro dos médiuns, capítulo 14, item 172, que fala sobre os médiuns sonambúlicos e conta isso da Revista Espírita. Pois é. E ainda tem... Tá aqui escrito, só que para mim estava errado aqui, tá? Para mim só estava na Revista Espírita. Não, é no livro dos médiuns. E na Gênese também complementa. A Gênese também esmiuça tudo sobre sonambulismo. Lá no capítulo 14 também, no item 22. Eu não vi nada, nem na Gênesis, nem no livro dos médiuns. Só vi na minha cola, só. Só na cola. Tá. Só na minha cola, né?
É só para Então, a lojinha enriquecer. Quem quiser aprimorar, é só ler a Gênesis, Livro dos Médios. Aí explica tudo isso que você falou, bem esmiuçado. É bem esmiuçado. Pois é, eu peguei como fosse revista espírita. Está aqui escrito livro, mas eu pensei, mas esse fato, eu estudei a revista espírita em 1858, tenho certeza que está lá. Porque a revista espírita Kardec usava como laboratório para os livros, né? Isso. Acontecia, ele jogava nos livros. Jogou no Livro dos Médios. Né? Pois é, jogou nos livros. Realmente o assunto é relativo à mediunidade. Né? É o sentido psíquico ou espiritual. Livro dos Médios. Alguém mais quer comentar alguma coisa? A Lourdes já enriqueceu o negócio. Já temos 2 fontes aí para procurar sobre esse assunto. Então vamos lá, Elisa. Pronto, vai ler o que agora? A pergunta e a resposta. Não vai ler aquele negócio do médico? Lê sim, porque ali é de uma forma materialista. Eles consideraram o médico também, não é isso? O artista plástico, não é isso? Isso. Naquela papelzinho que eu mandei hoje à tarde no grupo, tá? Está falando também perante a materialidade, né? Perante os cientistas, tá? Ele considerou aqui uma pessoa realmente um caso raro, etc. Vamos ler. O artista plástico Lee Redwin, que só consegue desenhar enquanto está dormindo, lançou uma exposição de suas obras em Londres. Redwin foi descrito pelos especialistas da Clínica do Sono em Edimburgo, na Escócia, como um caso único. Ele foi diagnosticado com sonambulismo e conta que não se lembra de absolutamente nada do que produz de madrugada. Como é que se chama isso aqui? Mediunidade. Tá? Ele acha que está dormindo. O espírito dele está lá fazendo a obra. E por que não se lembra? A lucidez, como falou antes, é um estado de lucidez tão grande do espírito independente que não é gravado no corpo físico. E geralmente deve ter alguém junto a ele desenhando junto. Tem uma senhora, eu não estou lembrado do nome dela, quando eu li isso aqui me lembrei logo dela. Ela só escrevia, ela já deve ter desencarnado, porque ela já tinha uma certa idade. A Margarete, que sabe o nome, eu não estou lembrado do nome dela. Ela só fazia livrinhos para evangelização. Uns livros bem simples, mas de um conteúdo maravilhoso. Era mais para desenhar e tal, mas o que estava escrito ali, o próprio desenho, sempre levava a criança realmente a um entendimento espiritual muito legal. Ela era muito sutil nas obras dela, digamos assim. E ela, uma vez, eu dei carona para ela, eu fui em Campo Grande, num seminário lá, não. E ela estava lá e ela morava, se não me engano, em Realengo. Aí eu conversando com ela, falei, se a senhora quiser uma carona, eu me dou. Estava eu, a Margarete, estava no negócio para evangelização, seminário. E eu conversando com ela e ela falou o seguinte, eu só trabalho à noite. Eu tenho mais de 20 livrinhos e todos eles foi à noite durante o sono. Eu durmo, depois, me emancipo, vem espíritos, que eu não me lembro bem como é que eu fiz, eu sei que de manhã, quando eu levanto, o livro está mais ou menos, está assim, um rascunho do livro. Aí ela tinha um rapaz que ajudava ela a fazer os desenhos, que o rapaz era um excelente desenhista. E o rapaz assim, se entrosava muito, espiritualmente com ela, porque é difícil você extrair de outro o que está dentro do outro e botar num papel. Tá? E ela conseguia esse trabalho, o mesmo trabalho desse artista plástico aí. Então, realmente é sonambulismo. Tá a prova para a gente que Kardec e os espíritos, a ciência provando para a gente, por isso que esse doutor
botou esse exemplo aí nesses slides, né? Que no estado sonambúlico o espírito está com muita lucidez. Já no sonho, não. Quando nós estudamos sonho, né, sobre os sonhos, a maior parte do sonho nós estamos em estado de besteirão, né? Todo meio confuso. A gente pensa que teve aquela lucidez enorme, mas não tem, porque não consegue recordar quase nada. Apesar que no estado de maior lucidez também muitas vezes, a maioria das vezes não se recorda, e não passa pela mente espiritual, né? E não chega, aliás, desculpa, à mente física, né? Mas o estado sonambúlico ele é muito, né? É como se a pessoa o espírito estivesse em plenitude mesmo, quase em plenitude, que depois vem um estado de êxtase, que o estático se torna mais pleno como espírito, mesmo encarnado. É muito interessante isso aí. Muitas pessoas conseguem fazer esses desenhos, geralmente, nesse estado aí. Não se lembra depois, sabe que fez, né? Alguém comenta alguma coisa? Bom, então vamos partir para o livro, né? Vamos lá. Pergunta 425 do Livro dos Espíritos. Essas coisinhas. Elisa, você que pinta quadros, nunca aconteceu isso contigo, não? Pintar, não se lembrar direito como é que pintou? Não. Não. Sempre foi bem consciente? Sempre. Assim, desenho, pego papel, desenho, mas sempre acordado. Até posso fazer uma experiência, deixar um papel e um lápis aqui para ver se rola alguma coisa. Mas eu tenho uma preguiça de levantar da cama. Quando estou apertada para ir no banheiro, você acha que eu vou levantar para desenhar? Eu acho muito difícil. Ai. Pior que é verdade, né? A gente tem Se preguiça me dá sede, eu peço ao Nelson para ir buscar um copo d'água para mim. Como aqui em casa eu pedir não vai, eu fico com sede mesmo. Pois é. Então. Seu Roberto Lourdinha aí, da Dona Lúcia, né, saiu, deve ter caído da internet. Bota aí ela. Não, alguém caiu. Consuelo, tá aí? Foi a Lourdes. Foi a Dona Lourdes. Foi E aí, Consuelo? Já teve alguma experiência sonambúlica? Eu, quando eu era nova, assim, garota, 13 anos, 12 anos, eu andava pela casa, acordava em outro lugar da casa. Depois passou. Mas a minha mãe também tinha isso. Interessante, né? Não tem esse problema, acordo sempre no mesmo lugar. E me recuso a sair desse lugar. Eu falo aqui em casa sempre, gente, eu estou dormindo, estou muito ocupado dormindo. A minha mãe saía mesmo. Olha só, houve há muito tempo atrás um tiroteio aqui na esquina. Todo o prédio acordou, disse que a rua ficou todo mundo acordado nas janelas. Eu não acordei. Aí de manhã o pessoal veio falar comigo, você viu, não sei o quê, tarará, parará. Eu não vi nem ouvi, porque eu estava muito ocupado, dormindo. Então eu não vou sair do corpo, eu estou dormindo, eu estou ocupado. Então, né? Esse lance assim é impressionante isso. Né? Então vamos lá. O meu irmão falava dormindo, sentava na cama e fazia um discurso que ninguém entendia nada dormindo. Não sei se agora ele ainda é assim. Mas ninguém entendia nada que ele falava também, não. Aquilo era uma coisa de louco. Eu já vi alguns casos. Minha prima, meu irmão, alguns casos eu já vi. Opa! Vamos lá? Bom, o sonambulismo, 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-los? Nossa, uma pergunta. Qual a relação com os sonhos? E como se explica, né, que, logicamente, a pessoa, quando pergunta, diz que está sempre aquilo que nós já falamos 2 ou 3 vezes, pensando nessa questão da pessoa levantar, falar sozinha, sentar, dar volta, né? Como é que se explica isso? Essa é a pergunta. É um estado de dependência do espírito,
mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho. É que um estado de sonambulismo é um estado de sonambulismo imperfeito. Bom, a primeira pergunta está respondida aí. Tem alguma relação? Sim. É um sonho, mas, né? Digamos que aqui ele fala que o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. É um estado de maior lucidez do espírito. Ou seja, ele está mais livre. Né? É como se tivesse uma cordinha e ele já estivesse quase na ponta da corda, lá longe mesmo, do corpo físico. Né? Vai chegando na ponta da corda no êxtase, no estado, quando ele está estático. Vai chegar ao limite do espírito encarnado. Por isso também, e há também, eu já falei aqui sobre aquela passagem do Obras Póstumas, da menina, né, que ela não acreditava em alguma coisa, que eu acho que os espíritos ajudavam, os músicos e tal, e o Rossini, não lance que ela não acreditava, e o Rossini desprende ela, tira ela do corpo, e ela vai a um lugar com ele, num plano espiritual bem elevado, ouvir música. Acho que a dúvida dela era essa, que não existia música, mas era assim, melhores que as nossas aqui da Terra, uma coisa assim. E quando ela chega lá, ela fica, né, em êxtase, estática. E ela pede ao pai dela, pai, por favor, me acorda, que eu não quero voltar. Então, o êxtase a gente está tão bem que não tem vontade de voltar. É uma coisa até para nós perigosa. Né? Não tem vontade de voltar. Logicamente, tem 1000 obrigações que obrigam a voltar. Né? Ou então tem um puxão na corda. Mas se torna até um pouco perigoso para nós. Tá? Então, são degraus. Né? Degraus. Sonho, sonambulismo, êxtase. Tá? E cada um está mais assim, o espírito mais livre e com uma muito maior lucidez que o outro estado. Alguém aí já entrou em êxtase? Ninguém quer responder, gente. Senhor Roberto, você já entrou em êxtase, senhor Roberto? Não, ainda não. Eu não consigo, toda vez que eu olho aquele monte de código de barra, eu não consigo ir para a ponta da linha. Eu volto cá para o fundo da linha mesmo, né? Vamos lá, então. Espera aí que eu estou botando aqui para carregar, que está acabando a bateria. Só um instantinho. Não vai acabar no meio. Pronto. Problema resolvido. Bom, continua lendo aqui? Vamos ler, né? Tá. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Ou seja, só um instantinho, Elisa. Ele ali é espírito, mesmo encarnado. Dá para entender isso? Ele não está vivendo nada do mundo material. Ele está vivendo a vida plena dele, de espírito. É o que está falando aqui. Está na posse plena de si mesmo. Está encarnado, está. Aí vamos continuar, porque até que vai falando. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. É por isso que até o pessoal fala que não é bom acordar a pessoa que está nesse estado, que deve ser um choque tremendo. Não é que vai desencarnar, vai morrer, não é nada disso, não. Porque ele não está recebendo extensões exteriores. Então, ele só vai voltar ao corpo porque com assim, através de um ato de, assim, não é violência, dando tapa, pancada, não, mas é um ato violento.
né? Um sacudir, porque aquele momento ali ele não se acha encarnado. Ele é ele. Interessante a gente falar isso de nós mesmos, né? Ele é ele, o espírito é o espírito. Alfredo, eu não estou entendendo o motivo disso. Por que Como assim? o movimento? O sonâmbulo. Por que só não sair do espírito, mas também o movimento do corpo? Por que o corpo se movimenta, já que o espírito está livre? Daqui a pouco Kardec vai falar sobre isso. Porque dentro das necessidades que ele está tendo lá, de repente ele quer usar o corpo. Daqui a pouco ele vai falar. Tá. Mas usa o corpo, não é como se... que nós, olha só, Consuelo, é isso que é interessante. Nós, praticamente, mesmo sabendo que somos espíritos, parece que nós somos o corpo, não é verdade? Sim. Eu não me julgo espírito. Eu não sei vocês. Eu não me julgo espírito, infelizmente. Sei que sou. Saber é uma coisa. Né? Sei, tenho certeza plena. Mas eu ainda me acho, infelizmente, que estou tão preso à carne que eu acho que o Afrânio é carne ainda. E não é. Só que o Afrânio, tá, nesse estado sonambúlico, ele esquece da carne. Mas, de repente, alguma coisa lá, alguma vontade, algo, né? Chega a ordem ao corpo físico, é onde o corpo físico anda, tá? Desce escada, sobe escada, fala. Entendeu? Para entender ou não? Vai ser uma forma. O Kardec vai falar como se fosse um objeto. Tá. Ele vai falar daqui a pouco. Ele usar o corpo como se fosse um objeto. Tá? Então, o que é que isso mostra para a gente? Mostra muito claro, nós não somos o corpo, somos o espírito. Mostra com clareza que a nossa grande dificuldade de encarnar é entender isso. O que o sonambulismo faz com a gente é o que nós deveríamos viver. Os espíritos que estão aqui mais elevados, que encarnam entre a gente, eles só ficam no corpo as horas do dia necessárias. Quando eles saem do corpo, está lá na pergunta 400 ou 401, fala. Eles vão estar com a turma deles, vão viver a vida de espírito. Aí até fala lá, naquele lá que vão como é que se fala? Deixa eu ver como é que fala lá. Até fala tão bonito. É a hora do recreio. Aqui. Eles lá, olha só, quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, esses espíritos encarnados missionários entre nós, espíritos elevados, pudesse eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falir. A luz de Jesus vai pegar um gás. Nós sufocamos esses espíritos, os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos atos, etc. Tá? O sono é a porta que Deus lhe abriu para que eles possam ir ter com seus amigos no céu, o recreio depois do trabalho. Então, esses espíritos que já estão nesse nível evolutivo, eles, quando se emancipam da alma, eles já sabem para onde vão, sabem o que vão fazer, se desligam totalmente da alma, do corpo. Ô, Afrânio, Escuta, a minha filha, ela tinha essa coisa também de andar durante a noite, mas uma vez ela acordou no meio da madrugada e ela parou do meu lado e eu dormindo, eu percebi que tinha alguém me olhando. Eu senti a presença de alguém me olhando. É engraçado isso, que eu estava no sono profundo, do nada eu voltei para o corpo físico, né? E eu abri os olhos, estava ela assim, com os olhos parados, como se tivesse, não sei, uma hipnose, eu não sei bem o que é. Ela ficava parada, não piscava, os olhos não piscavam, ela estava ali em pé do meu lado, me olhando, mas não esboçava nada, só olhava, não se movimentava, não sorria, não chorava, não me chamava, nada acontecia, assim. É muito estranho, né? Porque a pessoa está ali, mas não está.
Eu não sei explicar direito. É o que Kardec fala aqui. Se utiliza do corpo como se fosse um objeto. É. Né? O corpo não vai ter reações. Entendi. E eu também acordei do nada também, porque eu percebi que tinha alguém me olhando. Você, espírito, viu e voltou para o corpo por algum motivo. Só que você não lembra que você viu, porque não foi com os olhos da carne, foi com os olhos do espírito. E não tem olho o espírito, tá? Vamos embora lá. Ah. Ai, ai, ai. Vamos lá, Lisa? Bom, esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Vai. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Agora vai falar o que a construtora Serve-se, então, deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Exatamente. É o que o exemplo que Kardec dá. Os espíritos dão, né? Desculpe, que é a resposta dos espíritos. Quando algo lá faz ele utilizar o corpo como né? Nós não sabemos. Aí tem essa questão. Subiu a escada, desceu a escada por quê? Falou por quê? Sentou ali por quê? Nós não sabemos. Alguma coisa fez o espírito, de uma certa forma, se utilizar do corpo como um objeto, um instrumento. Assim como na manifestação mediúnica, quando o médium é sonambúlico, o Chico era um, Dona Ivone Pereira também, se afasta do corpo, vem o outro espírito se comunicar, pega na mão do médium e escreve. Ou seja, aquele corpo ali é o quê? É o instrumento. O corpo do encarnado. O instrumento pega a mão e se utiliza. Só que está havendo um fenômeno mediúnico, quando há um terceiro. Quando não há um terceiro, é um fenômeno anímico. E isso é uma confusão no centro espírita, negócio de animismo. Meu Deus do céu. Tá? É o espírito mesmo se manifestando. E precisa de atenção, precisa de tratamento. Porque se ele está se manifestando, é que algo o incomoda demais. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Eu consuelo, você entendeu esse negócio de mexer o corpo ou não entendeu? Entendi, sim, entendi. É um objeto. É como O você corpo... falou, sobe escada, desce escada, por quê? Mas a gente não sabe, então... O espírito sabe por que isso. Nós, né? E o corpo físico não vai lembrar. Assim, quando ele estiver em vigília, não vai lembrar. No corpo físico, aliás, desculpa, a expressão é essa. No corpo físico ele não vai lembrar. Não passou por aqui, pelo cérebro. Ok. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito que, então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e a miúde desordenadas sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. O que os espíritos falam que é a mesma coisa que acontece nos sonhos, tá? Como o sonambulismo é um sonho mais avançado, né? Com raras exceções, que está falando aqui, né? No sonho que tem consciência, quando se tem consciência, né? Que se tem consciência, né? Os órgãos começam a despertar. Esse é um trabalho muito longo e lento.
Tá? Que geralmente o que vai acontecer é isso aqui, né? Apresentam vagas recordações, né? Sensações confusas e a miúde desordenada, sem aparente razão de ser, porque só vem fragmentos. Só fragmentos, fragmentos, fragmentos. De vidas atuais, de vidas anteriores, ele faz aquela miscelânea. Aí fica mais difícil ainda entender alguma coisa, né? Vamos lá. Alguém quer comentar algo? Vamos lá, vamos lá. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico e porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucedem serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. Ou seja, nós não nos conhecemos. Por esse Então, motivo, pelo fato de nós não nos conhecermos, que o espírito está mais adiantado do que nós, físico, matéria, e quer agir sozinho. Ele age sozinho, ele não age em função do corpo, ele usa o corpo como um objeto, uma necessidade de alguma coisa. Mas isso aí demonstra claramente que o espírito está mais avançado, está mais um passo à frente do que a matéria. A matéria não consegue assimilar isso que você está explicando, que está aqui no corpo, que está aqui no livro. A matéria não consegue. O espírito está muito mais adiantado, ele vai em frente, fazendo isso tudo. Eu estou falando isso, não estou falando, eu estou falando porque eu hoje estive pesquisando sobre isso e você... seu Roberto, você não fala nada? Não, porque eu estou acompanhando o que você está falando, que eu já estudei hoje durante o dia. E é isso. Agora você me deu uma chance de tocou num assunto que me faz comentar alguma coisa. O espírito, em determinados espíritos, estão muito mais adiantados do que a própria matéria, que não consegue entender isso que você falou, que tem aqui no livro. A matéria não consegue entender isso. E ele, para não ficar preso à ignorância da matéria, ele age sozinho, vai embora sozinho fazer o que tem que ser feito. Para a sua própria vida. Exatamente, para a sua maior evolução. Para ele também conseguir evoluir mais um pouco do que já está evoluído. É isso aí. O professor Roberto resumiu isso aí. Tá? Nós não sabemos quem somos. Exatamente. Nós não nos conhecemos. Então, quando nós estamos livres da carcaça, nós vamos querer viver a nossa vida, onde nós paramos, digamos assim, e continuar em frente. Né? É por isso que eles falam que essa questão de vida anterior, o espírito fora da matéria, ele pode não se lembrar das vidas anteriores, tudo bem, mas fragmentos ele tem mais facilidade que ele encarnado. Nós temos tendências como canal. É por isso que muitos falam que isso é um efeito anímico. É o espírito falando do seu passado, falando da sua vivência anterior, dizem que é um processo anímico. Não é um processo anímico, é um processo de evolução do espírito. Né? E ele bota isso para fora, ele bota isso em evidência. Exatamente. Nós temos que aprender, nós já sabemos. Eu sou um espírito encarnado. Exatamente. Mas temos que prestar atenção. Eu sou um espírito, antes de mais nada. Encarnado é uma consequência das minhas necessidades. Né? Nós temos que parar com essa mania, que é mania nossa mesmo, de achar que nós somos esse corpo. Eu sei que é um corpo bonito esse aqui, mas eu não sou esse corpo. Devo ser mais bonito ainda em espírito, tá? A Cláudia gostou, né, Cláudia? Daí que em tudo no espiritismo a gente está sempre ouvindo: estude, pesquise, se aprofunde. Que é para o corpo, a matéria, a mente mental, a mente física
a mente mental, a mente física consiga evoluir como o espírito tem a sua evolução, o que ainda é muito difícil para nós. Agora, diante disso que nós falamos aqui, depois... Então, Elis, só 3 minutinhos. Lê de novo aquela primeira página que nós lemos logo no início, aquele slide. Dá para você ler ou você desligou aí? Não. A gente vê como ele é completamente material mesmo, científico, digamos assim. Corpo. E o que o Kardec passa para a gente, os espíritos, é o espírito. E o sonambulismo é uma consequência de liberdade e lucidez do espírito. Não tem nada a ver com o corpo. E vamos ver a definição da ciência, que a ciência não está errada, ela está no nível dela. Daí ela só vai para frente, isso nós podemos ter certeza. O que é bonito da ciência é isso. O cara bota uma tese aqui, uma teoria aqui, fica por 100 anos, o cara é fera, tá, daqui a pouco chega, não, mas está errado. Você já pensa que isso, já bota outra teoria em cima daquela, ou seja, melhora aquela. Então, vamos ver isso na física. O Einstein vem com uma teoria, depois vem o Max Planck e outros lá, e confundiu tudo. Mas não confundiu. Cresceu tudo, evoluiu tudo graças àquilo. Né? Vamos lá, Elisa, vamos ler aquela paginazinha de novo para a gente encerrar o estudo com ela. Abrimos com ela, vamos encerrar com ela. O transtorno de sonambulismo diz respeito a episódios repetidos de comportamento motor complexo iniciado durante o sono, frequentemente durante a primeira terça parte do sono. Nos episódios leves, o indivíduo pode simplesmente sentar-se na cama, olhar em volta ou se remexer no leito. Mais tipicamente, o indivíduo levanta-se da cama, podendo ir ao banheiro, sair do quarto, subir ou descer escadas e mesmo sair de casa. Pois bem, lá no início ele fala que isso aí é um comportamento, de certa forma, repetitivo que fala aí, né? E aí só fala a coisa que é a matéria, né? Que é algo do sono, um transtorno do sono, digamos assim. Né? Depois vai usar a palavra aí tem uma palavra que ele usa que é considerada uma... Como é que é? Diz que eu estou sem o meu, já desliguei aqui. O quê? Mais adiante, não tem mais, escreve mais alguma coisinha aí, não? Tem. Não, fala. Pode usar o banheiro, comer e falar durante os episódios, que duram, em sua maior parte, de alguns minutos a meia hora. No entender da medicina, o sonambulismo é tratado como uma... Espera aí que eu tenho que aumentar a letra, porque eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Insomnia, um negócio assim. Parassonia. Parassonia. As parassonias são fenômenos físicos compreensíveis que acompanham o sono e envolvem a atividade muscular esquelética ou mudança do sistema nervoso autônomo ou ambas. Então, veja bem, é uma atividade física. Para eles é uma coisa, né, bem normal, que vai, de alguma forma, esse transtorno do sono, digamos assim, vai ativar o esqueleto, os músculos e o sistema nervoso. Né? Então, tudo na visão científica está todo na visão material. E do que nós vemos nessa pergunta 425, de acordo com os espíritos, não. Tudo, conforme o Alexandre fala no livro Missionário da Luz, tudo é espírito. Nada mais, nada menos que isso. Tudo é espírito. Quem não é espírito, né, é o Pai lá em cima, né, e o fluido cósmico universal que nós nos utilizamos, né, em N vezes, não é isso? N combinações. Bom, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Só para acrescentar, Primo, fica no estudo de hoje a nossa imensa responsabilidade de nós estarmos melhorando as nossas qualidades morais, para que a gente possa ter, mesmo no sonambulismo, receber, ouvir instruções de bons espíritos. O importante é estar
sempre dominando as nossas más tendências. É verdade. Então, a nossa grande dificuldade é essa aí. E temos que vencer isso. Tá? Consuelo. Sim, Afrânio, Fala. sim. Fala nada? Hoje Nada. tu vai atacar a geladeira e falar que é sonambúlica, né? Eu estou até vendo. Bolinho lá dentro, até que eu atacaria, mas não tem. Cláudia, e aí? Tá Vai atacar a tranquilo. geladeira ou não? Não, também não tem doce aqui, senão eu também pegava. A doce eu adoro. Mas eu entendi, muito boa a história do sonambulismo. É importante, né, a gente saber toda essa situação de você sair do corpo e o corpo não, você só utiliza como um objeto. É importante. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem porque a pessoa está nesse estágio, né, de sonambulismo, e algumas até tentam acordar a pessoa, sacode, e isso não é bom, como você falou, né? Acaba trazendo um trauma, a pessoa pode levar um susto e ser uma situação mais grave até. É verdade. Sob o ponto de vista espiritual, né? Espírito. Né? Sob o ponto de vista que a ciência leva, a matéria, né? Fala, Salve. É por isso que eu tenho em mim, e às vezes falo isso, ser espírita é uma questão de boa vontade e conhecimento. Né? Você ter boa vontade para adquirir o conhecimento. E você ter o conhecimento e uma boa vontade de colocar em prática. Então, os dois estão sempre juntos. Ser espírita é nesse sentido. Tem que procurar estudar, tem que procurar tomar conhecimento, tem que procurar saber, para poder realmente entender isso aí, hoje, o que nós estamos estudando. Agora, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá. Eu fugiu a imagem aqui. Sabe, conversar sobre isso que nós estamos conversando, chegar ao entendimento que o espírito está 2, 3 passos muito maiores do que os nossos em matéria. Porque eles estão... É por isso que, em muitos casos, a grande verdade é que o espírito está preso, o corpo físico para ele é uma prisão incrível, sofredora, porque ele já está mais na frente do que a matéria e ele fica tolhido nos seus conhecimentos, agilizar os seus conhecimentos, colocar em prática os seus conhecimentos. E na pergunta 401, que nós lemos aqui, né, que fala que Deus, né, de novo lá, já que está perto dela, não, estou longe. Deus, quando fala dos espíritos mais elevados, mas para nós também, cadê? Está aqui, é na 402, tá, gente? 402, tá? Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudesse eles ir retemperar-se na fonte do bem, né? Então, depois ele fala, né? É o recreio depois do trabalho. Essa questão aí que está falando do sono, né? Então, realmente, mais uma vez, dentro da misericórdia de Deus, quanto a essa prisão que é o corpo físico, né? Todo mundo, tá? Toda alma se emancipa no sono, durante o sono. Toda alma, independente do independente. E isso aí é a misericórdia divina, que realmente é para a gente, cada um dentro dos seus estágios, né, e beber, né, numa fonte melhor. Temperar-se, conforme fala aqui no Livro dos Espíritos. É isso aí. Nós não entendemos. O senhor Roberto falou a coisa mais certa, que o corpo é uma prisão. E graças ao sono que o corpo tem que ter, né, dormir, descansar, nós temos essa liberdade, né? Nós podemos sair dele, largar ele um pouquinho quieto lá e curtir um pouco da nossa verdadeira vida. Né? Temos que até
né, pensar nisso. A emancipação da alma é realmente a misericórdia divina, mais uma vez, agindo a nosso favor. Mais uma vez. É muito bonito a gente... O Espiritismo nos traz, né, informações. É complicado, que a gente está na rua, né, tipo desses assuntos só pode ficar... Daqui aqui é grupo fechado, aqui não tem com quem conversar sobre isso em lugar nenhum. Às vezes a gente quer comentar isso na rua com os amigos, com os parentes, não tem como. É um conhecimento que a gente quer que todos saibam, que isso faz bem a todo mundo sabendo. Estamos obrigados a guardar conosco. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente. Alguém mais falou alguma coisa? Ninguém? Quem vai fazer a prece? E sabia que era você mesmo?